Flamengo, enfim, tem seu primeiro reforço nessa janela de transferências. Michael é o novo jogador do Flamengo. Rescisão assinada com o Al Hilal, contrato assinado com o Flamengo por 4 anos. Michael é reforço do Flamengo. Salve, nação! Enfim, uma notícia boa, cara. Michael é do Flamengo, assinou por 4 anos. Michael é jogador do Mengão. Seja bem-vindo, Michael, que você possa arrebentar no nosso Flamengo. Finalmente uma boa notícia, né, galera? Vou trazer aqui agora para vocês um corte do canal Vene Casagrande. Inscreva-se lá, link na descrição como créditos. Temos outras notícias aqui no nosso vídeo também, tá bom? Vamos falar de Wesley, vamos falar também de Arrascaeta. Arrascaeta fora, hein? E Wesley? Que mancada da diretoria do Flamengo, hein, cara? Já tava tudo certo, velho. Era só colocar o menino no avião pra acertar, pra vender definitivamente. E os caras ficaram segurando o Wesley e perderam a negociação. 120 milhões de reais. Que amadorismo, né? Temos que criticar, cara. Não dá pra passar pano nem deixar isso passar em branco, né? Temos que cobrar a diretoria do Flamengo, né? Muito bem, link na descrição, canal Vene Casagrande, inscreva-se lá, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também e ative o sininho, vamos lá. Vamos falar da notícia boa, porque tem notícia boa. Tem jogador assinado com o Flamengo, de volta ao Flamengo, trata-se de Michael, contrato de 4 anos, até dezembro de 2028, o jogador já assinou com o Flamengo, assim que ele rescindiu, assinou a rescisão com o Al Hilal, ele assinou com o Flamengo, chega em breve ao Brasil para poder se apresentar ao Flamengo e iniciar a sua segunda passagem pelo clube rubro-negro. Vene, o que você acha da contratação? Eu vou ser bem sincero, dentro de campo, não acho que será um jogador que irá decidir jogos, aquele cara que vai resolver os problemas do Flamengo no ataque, mas acho que pode suprir a ausência do Cebolinha. Inclusive o Bruno Henrique precisa voltar a jogar futebol, embora tenha feito o gol contra o Botafogo, mas não está jogando bem não. Mas tem um lado positivo em relação ao Michael, não vai ter o período de adaptação, pelo contrário, ele já conhece o dia a dia do Flamengo, é um cara que está nas graças da torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo aprovou o nome dele, não vai ter dificuldade na relação com a torcida. Pode jogar mal as primeiras partidas, que eu acho que a torcida vai ter paciência, não vai vaiar, não vai acontecer isso, pelo contrário, é um cara que tem o carisma com a torcida rubro-negra, isso vai ajudar demais. Dito isso, eu penso o seguinte, diante da urgência, o Flamengo teve que correr atrás e pagar alto para contratar Michael, porque o Michael nem estava na mira do Flamengo, aí veio a lesão de Cebolinha, que só volta em 2025. E aí o Michael se tornou o alvo do Flamengo. Naquele momento, as coisas começaram a andar. Por quê? No futebol brasileiro, ele queria voltar para o futebol brasileiro. Estava certo. E no futebol brasileiro, ele sempre deu prioridade por conta do acordo de cavalheiro que ele tem com o Marcos Braz. O meu ponto é o seguinte. Eu acho que o tempo do contrato é muito longo. Muito longo. Dezembro de 2028 são 4 anos, pessoal. 4 anos de contrato para o Michael. Eu acho muito longo. Eu particularmente não faria um contrato tão longo como esse, mas entendo que deve ter sido um pedido do atleta. E repito, por conta da urgência, o Flamengo teve que ceder em alguns pontos que normalmente não iria ceder. Nesse caso, eu acho que foi o tempo de contrato. Além, é claro, de luvas de salário. Ele não é um jogador que chega de graça não, tá, torcedor? Ele não vai chegar de graça não. O Flamengo vai pagar alto no salário e nas luvas. Ele não chega de graça igual muita gente acha, não. Claro, não teve o valor da transferência, de chegar e pagar o Al Hilal, porque ele rescindiu com o Al Hilal. Mas é isso. Tem jogador chegando, na verdade, retornando ao Flamengo. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês aprovam a contratação do Michael? E a lateral direita? Bom, com o Wesley ficando, não há necessidade de contratar um outro lateral direito. Galera, e para os gremistas que sonhavam com o Michael no Grêmio, cara, olha só o que eles falaram aqui desta negociação entre Michael e Flamengo, sendo que o Grêmio queria o Michael. As imagens são do canal GZH, link na descrição como créditos, vamos lá. Do Flamengo no Rio é o Fluminense, né?
É isso, O rival, o grande rival. Eu só penso no Grêmio nesse Vasco, momento. já foi o Vasco. Tá levando o Michael. O Michael foi tentado por outros clubes no Brasil, né? Mas o rival do Flamengo, Fosse o Fluminense, o rival do Fluminense e o Flamengo tá Tinha levando. uma reunião hoje, fosse muito habilidoso para tratar Isso é informação porque o Grêmio poderia contratá-lo, né? O Grêmio queria pegar o dinheiro do Gustavinho. Não é o viés negativo do Grêmio. É o fosse viés, muito habilidoso. É que você tem que pensar o Flamengo com 30 milhões de folha e o jogador, o Gabigol no banco, o Bruno Henrique no banco. Eles estão sem Gabigol por um mês, Pedro por um mês, Bruno Henrique voltou ontem e Everton até o fim do ano, Arrascaeta, Virilha ontem, um mês fora. E eles têm mais 10 dias de janela e dinheiro. Isso. É evidente que o Flamengo vai pro mercado. O Marcos Braz, o vice-futebol do Flamengo ontem, depois da goleada pro Botafogo, ele deu entrevista e ele foi perguntado sobre os reforços e ele disse: vocês já sabem, a gente está negociando, um dos nomes é o Michael. Não, e esse ele disse que tá praticamente... E ele disse: eu só não vou confirmar porque o contrato não está assinado. Então, ele... Mas não vai ficar só nisso, não, eles vão mais. O Grêmio tentou, mas não vai levar e eles vão tentar outros reforços também. Mas isso reforça o Everton Cebolinha, que está machucado. Que só volta ano que vem. Mas isso reforça a ideia como o plano do Renato não é Monsalvo e Cristaldo juntos, né? Porque ele já tem o Soteldo, ele queria o Michael para ser o cara da direita, pro lugar do Pavon e seguir tendo só um meia. O problema do Michael também é o lado financeiro. O Flamengo está abraçando uma conta bem alta. Chega porque quase a 2 tem milhões, condições. Né? Um salário superior a 2 milhões de reais. Cara, eu não tenho essa informação, mas acho que não é tudo isso. Fora as luvas. E até o que eu vi hoje de manhã foi como ele ainda tinha 6 meses. Ele tá saindo livre, tá? Mas ele ainda tem teria 6 meses de contrato. Uma coisinha. Tem que sempre negociar essa ponte. Isso era um valor alto. Foi campeão. Comemora. Michael com 2 milhões de salário, é bom o Grêmio não contratar. É bom perder esse jogador. Isso não tem nenhuma explicação. Na sexta-feira a gente comentou sobre isso. Esse jogador, com 4 anos de contrato, considerando 2 milhões e pegando 15 milhões de luvas, ele teria um contrato de 110 milhões. Isso é o dobro do que o Grêmio vai faturar com o Gustavo. É óbvio que não é assim que é feito futebol, porque o outro time oferece mais, porque ele tem mais e blá blá blá. Né? O Flamengo vai arrecadar mais de 1 bilhão de reais. Mas então, isso ainda é caro pro Flamengo. Se o Flamengo começar a errar, ele vai arrecadar 900 mas é que o ano passado ele errou. Olha isso, olha esse papo. Errou, perdeu e continua. Experimenta continuar perdendo agora pra te ver. Não, tudo bem. Porque a folha é uns 70 milhões, né? A folha... 70 milhões a folha do Flamengo. Eu nem sabia, cara. Olha aí. Eu sei, na verdade, mas olha isso. Real do Flamengo é 70 pau, né? Não vamos dar migué, né? O Inter somando tudo e apresentado... O Landim falou que 70 milhões daria para pagar 2 meses e meio de folha, né, de salário para todo o elenco do Flamengo, né? Isso já computando a comissão técnica. Isso porque ele falou do Neymar lá na live que ele foi no canal do GV. Então, por isso que eu estou falando aqui. A folha do Flamengo é entre 25 e 30 milhões de reais mensal. No conselho, não sou eu que estou dizendo. É de 25 milhões. É que, assim, é que tem que ter um padrão. Você vira a mulher do breaking da Austrália nas Olimpíadas, né? Ela fez uma apresentação que ela tomou nota 0 de um árbitro. E aí, ou uma árbitra. E aí perguntaram, tá, e aí, é que o que eu faço lá? Eu tenho alguns movimentos que são obrigatórios. E aí eu comparo com quem tá, porque é um páreo, né? É um páreo. Dança uma pessoa, dança outra. Aí eu comparei com a outra, dei 0. Assim, sabe? Tem que ter uma comparação no futebol brasileiro. Alguém tem que falar assim, não, Michel, desculpa, cara. Não dá. Não, mas não é pro Michel que você diz isso, é pro dirigente. Não, por isso que eles vão arrebentar e vão quebrar. Vai ter muito clube quebrando por causa disso. Quanto mais O Flamengo vai quebrar, viu? Olha aí. O único clube brasileiro, o único que eu considero que consegue, que tem conseguido, melhor dizendo, montar dentro do modelo jurídico brasileiro. O futebol dá prejuízo no Brasil, ponto. A gente tem que entender isso. Ele dá prejuízo. Ele dá prejuízo porque se administra mal? Acho que ele dá mais prejuízo porque se administra mal. O Flamengo é o único clube que está conseguindo se construir. Em cima da publicidade, em cima dos direitos de imagem e em cima da venda de jogadores, que é o modelo de negócio do Brasil. Todos eles têm um pré-trabalho, mas todos eles linkados ao campo. Todos, não, porque está ganhando. O business, não, mas o business do Flamengo, o negócio do Flamengo é esse. Sim. Diferente, por exemplo, o Botafogo está contratando um lateral que joga na Inglaterra. Quem está contratando não é o negócio Botafogo. Não, é o dono. Sim, entendi. É o dono. Não é o negócio Botafogo que está contratando. O negócio Botafogo é deficitário. Qual é o lugar do mundo que tu tinha que saber mais futebol para enfrentar isso? Porto Alegre.
Quem trabalha no Inter, no Grêmio, tem que saber mais de futebol de quem trabalha no Botafogo e no Flamengo. O gerente de 6 vezes mais. O gerente de mercado que era do Inter, o Dave Bandeira, foi Botafogo. Foi Botafogo. Aí lá em Barcelona, um dia ele trocou mensagem comigo e estava na Bélgica, porque o Textor tem um clube, o Molenbeek, na Bélgica, e ele virou o braço direito do e Textor. esse cara era um cara muito bom que o Inter acabou perdendo. E agora ele tem dinheiro na mão, né? Por exemplo, o Léo Oliveira não pegou essa boquinha. Não, mas é importante dentro de... vamos considerar, Pedro, vamos considerar... aquele valor que a gente estabeleceu. 180, vamos considerar que a folha do Grêmio do Inter, ela gira em torno de 15 milhões, tá? Vamos considerar. Folha. Não, eu sei que o custo do futebol é mais. O custo todo da folha. Isso. Mas aí, é que aí tem categoria de base. Mas aí entra o diesel do ônibus, eu tô falando sanduíche do... folha de Mas tem que pagar, não. O custo do futebol é esse número mesmo. Eu saio dinheiro da minha conta quando eu vou no supermercado, no Safari, ou quando eu vou botar gasolina, ou quando eu compro roupa, saio dinheiro da minha conta. Olha a comparação. 15 milhões de reais, tá? Vamos fazer 15 milhões de reais a título de pensamento aqui. O Flamengo é nessa mesma linha, pegando as mesmas ideias, o Flamengo é entre 30 e 35. Tá? Isso. O que tem de diferença entre o Flamengo, o Grêmio e Inter, tu criando algum tipo de comparação entre a metade da folha do Flamengo? A maior torcida do Brasil. Isso. Sim. Mas o Flamengo passou por um processo de reestruturação, o Flamengo pagou dívida, o Flamengo parou de pagar juros. É isso que está atrás. É isso que ele tá dizendo. É isso que está atrás. Esse é o ponto. Mais do que Flamengo se organizou. 30 milhões de torcedores. Agora o engraçado é ver, porque o Flamengo sempre disse, não, eu me reorganizei, eu tenho mais dinheiro. Né, é o mercado. Aí o Landim vazou um áudio dele, uma informação dele no grupo de WhatsApp do grupo político dele. Dizendo, bem-vindos à realidade do futebol com SAF e sem fair play. Agora doeu, né? Sim, é claro. E o que aconteceu com a negociação entre Wesley e Atalanta? Por que ele não viajou, cara? Vamos lá, olha o que o Vene Casagrande falou, se liga. Do caso Wesley. Galera, quando eu trouxe o outro vídeo, quando eu fiz o outro vídeo, os dirigentes do Flamengo ainda não tinham se manifestado sobre a desistência da Atalanta em contratar o lateral direito Wesley. E eles, lá no sorteio da Copa do Brasil, falaram com vários jornalistas presentes e justificaram, falando que não teve demora de documento, que não entenderam o porquê da atitude da Atalanta. Spindel disse que eles não iam liberar o jogador viajar sem contrato assinado, que isso aqui não é várzea. Eu só queria lembrar o seguinte, o Flamengo, antes de vender o Mateuzinho, lateral direito ao Corinthians, liberou o Mateuzinho para viajar. Mateuzinho ficou treinando dias lá no CT do Corinthians, sem contrato assinado. Depois o Mateuzinho foi devolvido ao Corinthians, e aí depois ele acabou sendo vendido. Mas esse discurso de que o Flamengo não ia liberar, que não é várzea, que não ia liberar um jogador viajar sem contrato assinado, isso não cola, Bruno. Há controvérsias, né? Spindel, porque vocês sabem muito bem qual é a verdade. Tanto é que o jogador Wesley ia viajar hoje, terça-feira, para Florianópolis, porque ele é de lá, a família dele é de lá, ele ia viajar para Florianópolis para se despedir da família, dar um beijo e um abraço na mãe e de lá viajar para a Itália. O jogador estava liberado pelo Flamengo. Só que vocês, dirigentes do Flamengo, que foram, como que eu vou dizer, incompetentes nessa situação envolvendo Wesley, vocês não sabiam que, ou não imaginavam que a Atalanta ia voltar atrás e ia contratar um outro jogador para a posição. E foi o que aconteceu. Pois é, tanta soberba, enrolaram a Atalanta pra caramba, ficaram mandando documento atrasado, respondiam horas depois o WhatsApp. Fizeram tanto CU doce, né, para não falar o palavrão, que perdemos a melhor negociação da história, cara. A verdade é essa. E quando mandava um documento, mandava com alteração. Isso não é informação. Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho o seguinte, vocês estavam tentando ganhar tempo em cima da Atalanta enquanto buscavam um jogador para reposição ao Wesley. Só que vocês esqueceram que vocês estavam lidando com um clube extremamente sério, que é a Atalanta. Não é o Corinthians, que é várzea, igual vocês negociaram o Mateuzinho no começo do ano e vocês liberaram o jogador sem contrato assinado. Essa desculpa não cola. Vocês foram incompetentes, perderam uma negociação que seria maravilhosa para o Flamengo, arriscaria que seria a melhor da história do Flamengo, a verdade é essa. Também acho. Foram incompetentes e agora estão jogando a culpa em outras pessoas. O Wesley, nesse momento, está revoltado com a situação, a verdade é essa. Triste. Imagina. Porque ele iria
assinar o contrato com o Atalanta, que é um baita clube da Europa, contrato de 5 anos, ganhando quase o triplo do que ele ganha atualmente aqui no Flamengo. Só em real, para você entender, 800 mil reais por mês ele ia ganhar na Atalanta. Só? Rapaz, eu ouvi falar que era 1,5 milhão, hein? Tava tudo certo. Tudo certo. O cara ia viajar para se apresentar, tudo certo. Dar um beijo na mãe em Florianópolis e de lá, ó, partiu a Europa. E vocês foram incompetentes. Sendo que o Marcos Braz já havia dito que o jogador estava bem encaminhado para ser vendido. Vamos agora para a notícia ruim, antes de falar da boa. Eu vou terminar o vídeo com notícia boa. A decisão foi minha. Notícia ruim, Arrascaeta lesionado, está confirmado. O Flamengo emitiu um comunicado e disse o seguinte: Arrascaeta realizou exames que apontaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O meia segue tratamento no DM rubro-negro, o que já ocorre com os atacantes Gabigol e Pedro. A notícia ruim em relação a Arrascaeta não é só a lesão, é o grau da lesão. E eu soube que não foi uma lesão leve, pelo contrário. O jogador vai ficar aí pelo menos 3 semanas longe dos gramados. Puxa vida. Pois é, meus amigos. O que vocês achavam que não podia piorar, piorou. Eu acho um desfalque pesado no Flamengo. Pesado. O Pedro já foi um desfalque terrível. O Cebolinha já foi um desfalque terrível. O Vinha já foi um desfalque terrível. O Gabigol, nem tanto, a verdade é essa. Mas o Arrascaeta vai fazer muita falta. Sabe por quê? Ninguém faz o que ele faz hoje no elenco rubro-negro. Inclusive, é uma incompetência da atual gestão. Porque desde 2019 o Flamengo precisa de um reserva imediato ao Arrascaeta. E desde então o Flamengo não tem um reserva imediato. Para esse jogo de quinta... E o Corinthians foi lá e contratou o Garro, né, cara? Que é bom jogador, né? Quinta-feira contra o Bolívar, o que eu faria? Eu não sou o treinador. Eu botaria Pulgar, Léo Ortiz e De La Cruz fazendo a função de armador ali no lugar do Arrascaeta. Ah, igual ele joga na seleção do Uruguai, né? Camisa 10 mesmo. Eu faria dessa maneira. E aí no segundo tempo, dependendo da questão física de alguns atletas, bota o Lohan. Enfim, pessoal, é notícia ruim atrás de notícia ruim no Flamengo. Eu não tenho culpa, tá, galera? E para você que não viu o que o Bruno Spindel falou sobre essa negociação entre Wesley e Atalanta e Flamengo, olha só o que ele falou. Extraoficialmente, da desistência do Atalanta em relação ao Wesley, a gente, embora conte esportivamente com o jogador, e esse é o nosso pensamento, o Wesley tem um potencial incrível, a gente confia no atleta, tanto que acabou de renovar o contrato dele. As negociações seguiram por um tempo, chegaram em valores que pareciam bons para todas as partes. De forma repentina, a Atalanta desistiu do negócio, havia uma discussão pequena de cláusula quanto à data para terminar o trâmite para que o jogador fosse inscrito lá entre dias 23 e 26, não era a data da viagem para o atleta para exames, é a data para terminar todo o trâmite de exame e assinatura de contrato. A Atalanta fez o contrato, a única cláusula que havia discussão era esse prazo para terminar todos os trâmites. Depois, hoje de manhã, o Flamengo aceitou o dia 23, que era o que inicialmente eles queriam, poucas horas depois deles reclamarem dessa única alteração no contrato, e hoje à tarde a gente foi comunicado informalmente que eles desistiram. A gente imagina que eles tenham encontrado um outro atleta que interesse mais a eles do que o Wesley. Lógico. E a gente não entendeu, mas assim, a gente, como sempre conta muito com o Wesley, da mesma forma, esportivamente, é um atleta que nos ajudou e vai continuar ajudando muito, tem um potencial enorme. A gente acha que é um atleta que no futuro vai fazer parte da seleção brasileira, vai ajudar demais o Flamengo. E mais uma vez a gente não entendeu a postura do Atalanta. Eu acho que deve ser que encontraram um outro jogador que interessou mais a eles nesse meio do processo de negociação. Eles deviam estar com 2 negociações em aberto, a primeira opção deles devia ser outra. Quando a primeira opção fechou, eles desistiram do atleta. E a gente julga que foi isso que aconteceu. Mas você acha verdade? Que vacilo, hein, cara? Que bobeira que deram, cara. Será que eles achavam mesmo que o Atalanta fosse ficar esperando até quando? Ele jogar contra o Bolívar, depois jogar o fim de semana também, jogar a Copa do Brasil também? Cara, os caras pagando uma bala, uma nota.
Os caras queriam que o jogador se apresentasse lá, fizesse os exames, para depois assinar, né? E quantas vezes isso já aconteceu do jogador viajar sem o contrato assinado, faz o exame físico, o exame médico que tem que fazer no clube que ele está se apresentando e depois assina o contrato, né? Não é isso mesmo? O Michael, por exemplo, ele vai chegar no Rio de Janeiro quinta-feira. Ele vai fazer os exames, vamos fazer ali o que tem que fazer, uma bateria de exames, e depois vão assinar o contrato. O Michael ainda não assinou o contrato, galera. Só vai assinar quando ele chegar aqui. Entre Flamengo e Michael, tudo alinhado, tudo acertado. Já foi dado o ok, né? Só que ainda não assinou. Porque se o cara chega aqui na hora de fazer os exames e tiver algum problema, opa, brecou o negócio, ó, moiou, né? Então, isso é normal no meio do futebol, né? Agora, o Bruno Spindel, o Marcos Braz foram inocentes, cara, para não dizer incompetentes, né? Porque com esse montante de dinheiro oferecido pelo Wesley, era para ele ter viajado ontem ou depois do jogo domingo. Vacilaram demais, demoraram e o Atalanta não quis esperar. Ou viu que era uma furada, viu que era muita grana pelo Wesley e resolveram contratar outro jogador. Eu falei aqui quando o Flamengo recebeu a proposta pelo Wesley de 12 milhões de euros. Há um mês atrás eu falei, vende? Tem que vender, é muita grana, cara. O Wesley não é craque de bola. Para quem acha que o Wesley é um craque, não é, você está enganado. O Wesley é um jogador normal. Com todo respeito, é um jogador normal. 12 milhões de euros já estava bem pago. Agora 20 milhões os caras perderam. É amadorismo, né? Comente aqui, quero saber a opinião de todos vocês. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui.